Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Deep Talks, Big Challenge for Deep Water Operation. No episódio de hoje, vamos falar sobre a transformação digital na era dos dados, tão em vogue no mundo todo. A adoção de novas tecnologias pelas empresas tem sido essencial para gerar mais produtividade, eficiência e redução de custos. Vamos conversar com importantes executivos hoje sobre como fazer uso inteligente de ferramentas como a digitalização, inteligência artificial, machine learning, automação, data analytics, aplicado aos grandes projetos offshore do Brasil. Esse é um evento promovido pela Subsea World Brasil Magazine e pelo grupo Zumaut de Comunicação. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial à Eusevi pelo patrocínio desta sessão. Talvez alguns de vocês já conheçam a empresa, que é líder em soluções e conteúdo para a ciência, mas que talvez poucos saibam que eles possuem um rol imenso de soluções de pesquisa e análise focados em engenharia e geoscience. E a sinergia com a Subsea Brasil veio justamente porque o mercado de óleo e gás é um dos maiores usuários dessas plataformas em âmbito mundial. Por isso, estamos juntos aqui hoje proporcionando essa discussão nessa manhã. Vou aproveitar e pedir para a Mariela, que está aqui, e depois ela colocar no chat o link das plataformas para que todos possam conhecer. Aproveito também para agradecer a participação de todos da audiência, que está subindo, as pessoas estão entrando aqui. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que, por favor, envie as perguntas pelos questions and answers, porque se enviar pelo chat pode ficar perdido, tá? A gente vai tentar responder a todas no final do evento, mas aquelas que porventura não derem serão respondidas posteriormente pelos palestrantes por e-mail. Agradeço muito também a disponibilidade dos nossos palestrantes, acho que o tema hoje é muito vasto, a gente vai tentar ao máximo, sim, se manter no tempo, mas aqui realmente o conteúdo é de grande relevância para o nosso mercado. Passo então a palavra agora para a nossa ilustríssima moderadora, Zepi Panassim, pesquisadora do IPT e presidente da Abraco. Bom evento a todos. Obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. É realmente uma grande honra para vir aqui pela segunda vez mediar um webinar de um assunto tão importante que eu me interesso muito, que fez base da minha escalada profissional na área de corrosão. E o assunto hoje é extremamente atual. Não existe nada no mundo ou nenhuma atividade do mundo que não faça uso do assunto que a gente vai falar hoje. Eu gostaria de agradecer também a Subsea Brasil Magazine, né, por tá promovendo isso e por ter me feito diretamente o convite. Então, a gente sabe que a transformação digital e todos esses dados gerados, toda essa tecnologia TI, a gente se fala hoje em tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, imediatamente a gente pensa em tecnologia de TI, e antigamente não, a tecnologia para a gente era uma coisa muito mais ampla, então tão importante que está ficando nos nossos tempos. Então, usar toda essa tecnologia disponível para melhorar, para aumentar a produtividade, diminuir os custos, vai trazer benefícios não só para as empresas que adotam isso, mas para toda a humanidade, porque, afinal, os produtos que chegam ao mercado vão chegar mais seguros e mais com custo menor, porque a gente está usando, então, tecnologias mais avançadas para produzir de uma maneira mais limpa, né? Também tem essa questão do meio ambiente, que a gente pode usar os dados do meio ambiente para organizar a produção de bens de consumo, e em todos os setores eles são beneficiados com isso, e por que não um grande setor que é o nosso setor de óleo e gás. A gente pode dizer que a transformação digital começou isso já há muitas décadas atrás, quando a gente começou a substituir aí a máquina de escrever por um computador. Então, de lá para cá, foi um piscar de olhos. Hoje, qualquer cidadão consegue comprar qualquer produto de R$ 50 e acompanhar, não só aqui dentro do seu próprio país, mas uma coisa importada que sai de lá, acompanhar todo o trajeto até chegar para ele saber exatamente quando saiu, que sabe onde chegou, se está em voo, se está sendo transportado, onde está. Então, e você imagina só a encomenda e a entrega de um produto simples, a quantidade de dados que gera e a quantidade de dados que você pode usar, esses dados gerados você pode usar para você fazer uma análise, tomar decisões, etc. Então, vocês imaginam que hoje uma empresa
sem o uso dessas ferramentas, vai ficar para trás. Então, qualquer empresa, se fizer micro, macro, ou mesmo o grande setor como o nosso de óleo e gás, esse assunto é um negócio realmente muito, muito atual e importantíssimo. Nós vamos ter hoje conosco grandes profissionais, certo? Com notória atuação no setor, e eu vou falar de um pouquinho de cada um deles para vocês conhecerem um pouquinho da historinha deles. Então, primeiro eu vou falar do Fernando Carneiro, que é o gerente de Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Petrobras. Ele é bacharel em Ciências de Computação pela Universidade Federal Fluminense, possui 2 pós-graduações na PUC-Rio, uma em análise de sistema de computação e uma em Data Warehousing. E ainda está fazendo mestrado atualmente em curso sobre inteligência artificial na Universidade Federal Fluminense. Em seguida, vou falar do Cláudio Jorge, que é o superintendente de dados técnicos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, conhecido na nossa ANP, que regula o setor. Ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com MBA em Petróleo e Gás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. Em seguida, nós temos o Paulo Machado, que ele é Head of Field Performance da América do Sul, da Tecnofint. O Fernando, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fez MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em tecnologia de exploração e óleo e gás da COP Rio e transformação digital pela Digital House. Finalmente, nós temos o Samir Saad, diretor de novos negócios em Geoscience, engenharia da Elsevier, formado em Ciências de Comunicação na Universidade de Amsterdã e atua gerenciando um time global que usa a ciência de dados e tecnologia para a customização de soluções para o setor de óleo e gás, certo? Bom, então a gente está na hora de começar o nosso bate-papo. Eu só gostaria de lembrar aos nossos ilustres convidados que, atente no tempo, a gente gostaria que as respostas fossem dadas dentro de 5 minutos, para que a gente pudesse cumprir todo o programa que a gente se propôs a fazer. Nós vamos ter 3 rounds de perguntas diretas que eu vou fazer, os nossos convidados vão responder, e o 4º round vai ser de perguntas que vocês escreverem no chat, e eu vou receber essas perguntas e a gente vai fazer as perguntas. O que a gente não conseguir fazer, depois a organização manda para vocês as respostas. Bom, vamos começar então os trabalhos. Começamos pelo Cláudio da ANP. Então, a minha pergunta é a seguinte: como a ANP vem usando as tecnologias para simplificação e aperfeiçoamento regulatório? Bom dia, obrigado, prazer boa. Obrigado a Subcia pelo convite, Sérvia. Essa é uma pergunta interessante, que ela pode ser feita de 2 formas, né? Como que a regulação usa a tecnologia para a simplificação? Então, assim, o primeiro processo de transformação digital começa, né, na cabeça. Começa na cabeça. Samir, can you hear me? Yes, sir. Então, posso continuar? Acredito que sim. Então, essa transformação digital, ela começa muito simples, no primeiro passo, uma mudança regulatória, né? Para a gente poder absorver o que está vindo no mercado, porque, para vocês terem uma ideia, a resolução que nós tínhamos, né, no banco de dados de exploração e produção da ANP, né, que faz parte da minha superintendência, da STT, nós tínhamos estabelecido que nós receberíamos somente CD, DVD e estava estabelecido. E fitas, são cartuchos de fitas, né? 3592. Bom, a resolução estava parada, aí o pessoal começou já um tempo atrás. Eu quero mandar em Blu-ray. Pode? Não pode, que a resolução... eu quero mandar em pendrive, o dado. Então, nós começamos a entender que você estabelecer hoje algum parâmetro, né, para receber, a tecnologia ela roda muito rápido. 6 meses, né, 8 meses, você tem uma coisa nova no mercado. Então,
a simplificação regulatória, ela é mais lenta, porque ela passa por um processo administrativo, né? Então, nós temos que estar sempre atentos, né, para fazer essas alterações e, assim, fazer que a regulação seja sempre um passo à frente da tecnologia, o que é muito complicado, é muito difícil, mas é o que nós estamos trabalhando nesse sentido para acompanhar a transformação digital, né, na Agência Nacional do Petróleo. Muito obrigada, é isso mesmo. A gente vai olhar lá, não, eu quero cópia autenticada, não sei o que lá, né, as coisas estão mudando mesmo. Bom, vamos então, muito obrigada pela resposta, vamos então para nosso segundo convidado, da nossa empresa, que a gente tem um orgulho brasileiro, da Petrobras, e vou fazer a seguinte pergunta. Hello? Como a Petrobras está se preparando para esse... Samir? Pois não? Então, Ricardo, desculpa, Ricardo, por gentileza, você pode desligar seu telefone, seu microfone? Ele está toda hora abrindo, por alguma razão. Obrigada. ótimo, então vamos retomar, Fernando. Como a Petrobras está se preparando para esse boom de informações geradas diariamente que estamos vivendo? Como a empresa vai se preparar e orientar, preparar para que se coloque a cultura de data management dentro da sua empresa, de uma maneira inteligente e eficaz? Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, bom dia, audiência, bom dia, organizadores. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da Petrobras, poder falar um pouquinho da minha linha de pesquisa, que é a inteligência artificial, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, muito se fala, né, que dado é o novo óleo, né? A gente já ouviu isso algumas vezes, e isso é uma verdade, inclusive com a empresa que tem como principal produto o óleo. Então, eu diria assim, a Petrobras ela não vai se preparar, ela já está se preparando tem algum tempo, ela trabalha muito forte para criar condições de tornar a empresa uma empresa verdadeiramente orientada a dados, né? Uma empresa data-driven, né? Uma tradução para o inglês, né? Um termo muito comum, né? O que a gente quer é conscientizar, criar a consciência e empoderar todos os nossos colaboradores no sentido de transformar, de gerar a competência para fazer um bom uso desse dado, né? Como é que a gente transforma e faz com que as pessoas tenham, de fato, a consciência de que isso é um ativo financeiro da companhia. Então, a Petrobras trabalha muito forte com isso, né? É um desafio de infraestrutura, é um desafio técnico, é um desafio, sobretudo, cultural, né? E a gente já começou essa jornada, né? Então, eu digo assim que a nossa ambição de futuro seria transformar cada um dos 45 mil funcionários da Petrobras em cientistas de dados, né? Então, dá para ter uma boa medida de qual é o tamanho do desafio, né? E a gente já faz isso há algum tempo. A Petrobras já entrega valor a partir dos dados já há muito tempo, né? Ninguém extrai óleo a 7 mil metros de profundidade sem fazer o bom uso dos dados. Só que hoje a gente se encontra numa escala completamente diferente, né? De geração, no armazenamento dos dados. E a gente precisa oferecer condições para a gente consumir esses dados, né, com maestria, né, com sabedoria, na mesma proporção. E é nisso que a gente se concentra hoje, eu diria, né, em habilitar os nossos colaboradores, habilitar de competência técnica, de condições de infraestrutura, de uma estrutura organizacional que promova esse bom uso do dado, né? Então, a gente pode destacar alguns pontos aqui na linha do tempo, né? A gente hoje, né, há poucos anos, foi criada uma diretoria de transformação digital e inovação específica para tratar do tema. Antes, a gente fazia parte de uma diretoria de serviços, né? A gente tem hoje uma área de tecnologia que tem como missão, né, levar, né, a tecnologia digitais na mão dos colaboradores de maneira mais simples e ágil. Hoje, e aí eu tenho o prazer de liderar esse time, nós temos um centro de excelência, né, específico a tratar do tema de inteligência artificial.
né? Analytics, pesquisa operacional, são temas que consomem esses dados, né? Mas se aqueles dados não estiverem bem estruturados, né? Se aquele dado não estiver democratizado, a gente não consegue destravar o valor que contém nele. Então, muito da nossa missão aqui, eu diria que é essa, né? A Petrobras se prepara hoje muito fortemente para habilitar, né, a cultura de geração de valor a partir dos dados. A gente pode citar aqui N projetos, né, que vão demonstrar que a gente tem seguido essa linha a passos largos. Então, eu diria que por aí. Como é que a Petrobras se prepara hoje? Criando condições de se habilitar essa cultura data-driven. Muito obrigada. Você falou uma coisa muito importante, a questão da cultura, né? A cultura é fundamental. A pessoa tem que ter a cultura para ter um insight naquilo lá. E eu até costumo falar um slogan que eu adorava propaganda quando eu era criança, então eu tenho propagandas, e antigamente as propagandas não eram tão visuais, mas eram mais de ouvir, né? E tem um que eu não vou falar qual que era a propaganda, mas pegando aquela propaganda, hoje eu costumo dizer que dado é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo dado. Era uma propaganda de um produto, né? Ele falava que o produto dele era para você ganhava dinheiro não perdendo tempo, indo direto comprando o dele. Então, hoje eu acho que realmente é isso. Dado é tudo. Então, hoje dado custa realmente dinheiro, né? Então, você tem que ter o dado, conservar, organizar e deixar disponível para quem, na hora certa, para a pessoa certa. Muito bom. No passado, né, a gente pode até destacar isso, no passado as empresas mais valiosas, né, eram aquelas que tinham o óleo como negócio, né? Hoje, se a gente olhar, são aquelas que têm basicamente o dado como negócio. Facebook, Apple, Microsoft, por aí vai. É assim mesmo. Bom, a gente viu, eu vou falar com o Paulo agora, né, que passou aí a empresa de óleo, né, quer dizer, eles estão pensando, e no caso da Tecnofint, né, uma corrida tecnológica deu para ver. Paulo, Tecnip, eu pus até aqui porque tem a Tecnofint, que eu trabalho com ele, desculpe, eu faço isso. Tem algumas bastante similares. É um nome similar, mas não posso errar. Obrigada. Então, você viu que uma corrida tecnológica se instalou em todo lugar e as operadoras estão realmente levando isso muito a sério, né? E eu queria saber como é que mas isso não sei se aconteceu, a gente quer saber como é que os EPCistas estão se posicionando nisso. Fala um pouco de como que a sua empresa, a Tecnip FMC, agora eu vou falar direitinho, está promovendo essa transformação digital nas operações, suas operações. Obrigado, bom dia a todos, obrigado aos organizadores pelo convite, a oportunidade muito valiosa de troca com profissionais tão gabaritados da nossa indústria. Bom, já começou assim, se não tivesse começado, não estava aqui. como você disse no início, nós estaríamos absolutamente fora, né? Passados para trás com relação à caminhada da nossa indústria e do mundo como um todo, né? Exato. Bom, desde a fusão da Tecnip com a FMC, em 2017, né, formando a Tecnip FMC, a empresa iniciou a sua transformação digital de forma estruturada e global, né, coletando os casos de sucesso e boas iniciativas dos dois legados, né, o legado da empresa francesa e o da americana, e com isso, com essa base, ela passou a desenvolver a sua transformação digital em si. Bom, a mensagem do nosso CEO, logo no início, foi bastante clara com relação ao objetivarmos ganho de performance com a digitalização da nossa empresa. Tanto na nossa operação em si, nas nossas fábricas, escritórios, centros de pesquisa, centros de suporte e serviço aos clientes, né, como em Macaé, e também quanto no aumento de performance na nossa entrega para os nossos clientes finais, né, tanto de um equipamento em si, de um sistema submarino, e dos serviços associados a esses equipamentos. Bom, em 2018, a empresa decidiu unificar os times de TI e os times de iniciativas digitais em um time único, o que fez bastante sentido para a nossa organização à época. E, desde então, várias iniciativas de digitalização têm sido implementadas na nossa empresa, tanto para, né, atividades internas quanto externas. Né? Destaco o programa Paperless, em que a empresa globalmente buscou reduzir ao máximo papelada em nossas atividades
né, usando soluções de software e hardware, né? Alguém falou no início, né, acho que fazia também, com relação a reconhecimento de firma, né, toda a burocracia que nós temos aqui no Brasil, e um passo importante foi assinaturas digitais, né, em que isso reduziu bastante, consideravelmente, a papelada em nossas operações. Outro destaque foi um aplicativo para liderança, né, para visitas da liderança, né? A empresa ela motiva, estimula bastante as visitas da liderança às fábricas e outros setores, né? E hoje há um aplicativo em que as pessoas formalizam essa visita, tiram fotos do que for necessário, colocam os pontos positivos e pontos a serem melhorados, né, dentro de um aplicativo. Outra iniciativa interessante é o Digital Vessel, né, que é tornar nossas embarcações digitalizadas, né, um conjunto de iniciativas para que possamos ter acesso em tempo real a todos os instrumentos, sensores, equipamentos a bordo das nossas embarcações, com o objetivo principal de agilizar a tomada de decisão, que é tão crítica e que deve ser célere, né, nas embarcações, pelo custo das diárias, né, para os nossos clientes. Outra iniciativa muito interessante é a BRAIN, né, que significa Brazilian Artificial Intelligence, que visa capacitar pessoas-chave de todos os setores da nossa empresa, né, incluindo até o RH e o financeiro da nossa empresa. De novo, uma iniciativa brasileira que nos dá muito orgulho e que está muito, muito próxima de ser replicada globalmente na nossa empresa. E, por fim, nessa área, eu destaco a promoção de grande sinergia das iniciativas de digitalização com a jornada Lean da nossa empresa. Para quem não está familiarizado com o Lean, é a filosofia operacional de redução de desperdício, né? E a jornada Lean da nossa empresa ela tem sido bastante beneficiada da transformação digital da nossa empresa. Bom, em 2019, a empresa decidiu que todas as novas entregas de equipamentos Technip FMC já seriam feitas com a infraestrutura de software e hardware para que esses equipamentos, esses sistemas submarinos de produção sejam monitorados em tempo real e online. Obviamente, essa decisão ela depende de um acordo, né, de uma parceria com os nossos clientes finais, né, os operadores dos campos, né, como a Petrobras, do que faremos com esses dados, o que faremos e não faremos com os dados subsea. Então, há a negociação de um acordo formal do que fazer, né, como o Fernando colocou, de um ativo tão importante da nossa indústria, que é o dado. E, para finalizar, pessoal, eu destaco, né, com a correria da pandemia, especialmente no início, né, no ano passado, em 2020, em que tivemos de reagir imediatamente, né, e uma série de iniciativas foram implementadas, né. Eu destaco as inspeções remotas, né, na nossa operação, tanto inspeções internas, né, de fabricação, e as inspeções com a participação de clientes e de terceiras partes, né, certificadores, por exemplo, o que foi bastante elogiado pelos nossos clientes, né. A gente conseguiu não parar, né, com a pandemia, especialmente no início, com tantas incertezas, e reuniões OBEAs, né, também parte da filosofia Lean, né, reuniões OBEAs em que pessoas de diferentes áreas se encontram para discutir uma atividade ou um projeto e definir ações para superar problemas, né? Hoje nós realizamos muitas OBEAs no formato online. Maravilha, maravilha. Você chamou atenção em três coisas que está diretamente andando com os dados, né? Com toda essa revolução de tecnologia, de informação. A primeira questão do Lean. No Brasil, a gente, mais do que importante, porque nós temos uma tendência a uma burocratização, e a questão do Lean, eu acho que tem que ser realmente andar junto com a tecnologia da informação, para a gente não colocar ali os dados, né, do TI, dos dados lá, o que não é necessário, né? Exatamente. A questão da agilidade, que isso foi trazido pela pandemia, infelizmente, eu tenho que admitir, todos admitem, mas eu não gostaria que acontecesse isso dessa maneira, mas a pandemia trouxe essa cultura de agilidade. A gente teve uma transformação
transformação extremamente rápida. Eu vejo na Universidade de São Paulo que era para mudar o nome de uma disciplina era difícil, nós tivemos que andar depressa, rapidinho, e começamos a dar aula online. E fizemos tudo muito rápido, senão nós íamos ter 1 ano parado, 2 anos parado até hoje, se a gente não fizesse isso. Então, agilidade e a questão de a gente diminuir o risco às pessoas que trabalham. Então, essa de inspeção remota, gerenciamento remoto, então são 3 coisas que, se não andar junto com os dados, a gente talvez, né, não tivesse tanto sucesso. Olha, eu estou achando maravilhoso essa discussão, tá? Bem legal mesmo, muito bom. Então, vamos agora para completando então a nossa rodada, na primeira rodada. Pode continuar, Zipi, ele está sendo traduzido. Eu acho que ela está em mute. Eu não estou ouvindo ela mais. Também não ouço. Zebi, você deve estar no mudo. O que fechou? Fechou Voltou sozinha. agora. Fechou sozinha, não mexi em nada, estou com só o papel aqui. A Elsevier oferece várias soluções de P&D, especialmente para análise e gerenciamento de dados. Bom, então, tendo isso em mente, a gente gostaria de saber um pouco sobre a plataforma integrada de pesquisas e tecnologias de engenharia para o setor de óleo e gás que vocês têm desenvolvido e quais os resultados que vocês alcançaram até hoje. Dá uma ideia do que vocês conseguiram até hoje, que tipo de transformação vocês conseguiram. So that's over to me, I guess. So I will speak in English. I will speak slowly. Yeah. Okay. So what we do, I think before answering your question, I thought maybe it's good first to summarize, conversation that I had, last week with a customer. And the person I spoke with is an exploration geologist from an oil and gas company, based here in Europe. So what this person told me, and what we constantly hear, is that this person has to deal with huge amounts of data. Well, that is not exceptional. That's what we hear over and over. But he broke it down by 3 types. So he spoke about proprietary data, scientific data or public data, and commercial data. So that could be, for example, IHS. The problem, as he described it, is that a lot of the data is difficult or even impossible to find. And there are basically 2 ways how we address these challenges. So one is really to help organizations to structure their proprietary data, and the second thing is to make the data accessible and discoverable alongside other types of data. So that could be scientific data, but also, for example, commercial data. And so that is what we do through our platform, and the platform is called GeoFacets. So the cool thing is that geologists can basically spatially search for maps, figures, but also tables, for example, from PDF files or PowerPoint files, but also from scientific literature. So what it does, this really, helps geologists, for example, to find data that they could not find before. But we also have examples of customers who bought data, for example, seismic data, years ago. And in the old situation, sometimes companies, purchase twice the same, seismic data set. But, when you organize the data in a well-structured way, then, you can overcome that and you will save huge amounts of data, of dollars. So that is, really, what we do. So that really briefly describes the GeoFacets platform. So structuring unstructured data and, helping you to search both public scientific data, commercial data, and proprietary data on one platform. So I hope that answers your question. Yeah.
Bom, nós vamos esperar a tradução para falar ou eu posso falar? Pelo jeito eu posso falar. Pode, Zipi. Está sendo traduzido só para ele. Então, tá. Então, isso aqui é um assunto bastante importante que ele tocou, porque eu acho que eu sou uma privilegiada, a minha geração é privilegiada, porque a gente começou não tendo acesso a livros, né? De repente, a gente tinha algum tipo de acesso nas bibliotecas e demorávamos horas para identificar um artigo que nos interessava para fazer a nossa pesquisa. Hoje é um piscar de olhos. Então, realmente, a estruturação de dados e depois você permitir que as pessoas, dados são importantes, a gente já viu o que é, mas permitir que as pessoas consigam alcançar os dados disponíveis, né? As pessoas autorizadas a chegarem a isso, é uma tarefa que, se não tivesse na questão quem gera dados, se não tivesse quem organiza, o ciclo não teria fechado. Então, realmente, é um papel de extrema importância. Hoje, você consegue qualquer tipo de dado dentro do que você quer, um pesquisador como eu, rapidamente. Então, isso tem uma ciência atrás disso, uma engenharia atrás disso, de você estruturar os dados e ver como acessá-los. Realmente é de extrema importância. Sem isso, talvez não tivéssemos tanto sucesso. Muito obrigada. Bom, eu não sei se eu não estou controlando o tempo, mas espero que a gente tenha cumprido o tempo da primeira rodada e nós vamos partir para a segunda rodada. Sim, gostaria de saber dentro. se alguém quer fazer posso partir para a segunda rodada? Pode. Então, vamos lá. Dessa vez, vamos começar com o Fernando da Petrobras, certo? Fernando, você pode falar para a gente sobre os projetos específicos, exemplos de transformação digital que a empresa vem trabalhando para engenharia submarina, para offshore? Opa, vamos lá. Bom, acho que é bem fácil a gente perceber que a continuidade das operações da companhia, da Petrobras, hoje, ela é um elemento fundamental, né, para a geração de valor da Petrobras. Então, assim, a gente tem hoje plataformas que têm uma produção de até 150 mil barris. Se você pegar o preço do petróleo 70 barris, você faz uma conta aí, a gente chega no preço, né, do prejuízo que a gente tem se a gente tiver uma produção de um dia naquela plataforma parada. Então, existe muito foco nisso, existe um foco em garantir essa continuidade, e, assim, boa parte dessa continuidade é garantida em processos de inspeção, né, inspeções submarinas entre elas, né? A gente tem um elemento muito forte na nossa visão, que é a geração de valor para o acionista, mas a gente tem relevância igual na nossa visão para os temas de segurança, para o respeito à vida e para o meio ambiente, né? E aí, se a gente pegar um dos projetos que a gente tem, a gente vê que nesse projeto, né, no projeto Mantis, a gente tem todos esses elementos embutidos, né? O projeto Mantis é um projeto da área de engenharia submarina aqui da Petrobras, que ela está alinhada com todos esses direcionadores e tem um foco muito forte nos dados, né? A área de inspeção de dutos submarinos é uma atividade para a gente essencial para garantir o desenvolvimento da produção, né? Durante as inspeções, é que o engenheiro identifica possíveis anomalias, possíveis problemas nas condições dos dutos, e ele pode tomar uma ação no sentido de garantir a continuidade daquela operação, né? Existe um outro elemento, que é o elemento ambiental, e isso está fortemente ligado à questão do meio ambiente, que eu falei que estava lá na nossa visão, que existe um ator que é muito importante, um stakeholder muito importante no processo da Petrobras, que é o IBAMA. E nessas inspeções submarinas, a gente também captura informação relevante para ser trocada com o time do IBAMA, né? Então, esse projeto realmente veio para causar uma grande revolução na forma como a gente faz, né? Como é que isso é feito, né, tipicamente? Essas imagens são capturadas por uma empresa terceirizada, essas imagens são gravadas no DVDs e, posteriormente, são colocadas à disposição dos engenheiros para fazer aquela inspeção, né? Não precisa falar que esse processo é um processo que tende a ser lento, é um processo caro, demorado, e aí o próprio trabalho de inspeção, que é basicamente ficar assistindo vídeos, né, longos, para você identificar naquelas imagens algum tipo de problema, algum potencial problema, ele é caro e demorado, e hoje ele é manual. O projeto Mantis, ele prevê
que a gente mude radicalmente esse processo, né? Primeiramente, um foco nos dados, né? Então, a gente está eliminando completamente do processo de ingestão desse dado a figura do DVD, né? Então, esses dados hoje são capturados, eles já vão direto para uma infraestrutura na cloud, e aí a gente consegue oferecer uma maior disponibilidade, né, uma maior fluidez no acesso à informação do engenheiro que vai fazer a análise daquelas imagens, né? Existe um trabalho muito forte na anotação desses valiosos dados, né, para a gente, aí sim, poder fazer o uso da inteligência artificial. E aí, no caso desse projeto específico, do projeto do Mantis, o que a gente pretende é fazer uso de visão computacional, né, que é uma técnica onde a gente, né, dá condições ao computador de fazer uma série de tarefas para identificação e segmentação de eventuais problemas que ele vai identificando nas imagens, né? E a gente entende que isso vai acelerar bastante o processo, vai tornar ele mais curto, né? Porque boa parte da classificação dos eventos que a gente vai identificar nas pessoas, elas podem ser feitas através de uma máquina, né? E aí o cientista, né, o engenheiro de inspeção, ele vai se concentrar de fato naqueles problemas que somente o humano sabe fazer, né? A gente, eu acho que é bom dizer, né, a gente não quer substituir o humano, a gente quer simplesmente se beneficiar cada vez mais dessa técnica, né? Então, é a parceria do homem e da máquina. Esse é a grande entrega do projeto Mantis. Então, já estamos a todo vapor, né? Já existe todo esse processo de gestão mapeado, tem todo um trabalho colaborativo de rotulagem das informações para a gente fazer cada vez mais uso da inteligência artificial. É maravilhoso, isso é muito importante o que você falou, porque eu já fiz assim, por exemplo, já filmei tomografia, né? Tomografia de pecinhas pequenininhas para ver microtrincas. Você começa a assistir aquilo lá de até 10 minutos, a mesma coisa, daqui a pouquinho você está distraída. Agora, você usando a inteligência artificial, dizendo assim, olha, os dados nesse ponto estão diferentes do que a média geral, então o inspetor vai diretamente lá e pode não deixar escapar absolutamente nada. Então, isso é fantástico. E essa questão que você falou, né, que as pessoas têm um pouco de medo dessa substituição do ser humano, é o que você falou, né? Não, a gente vai fazer, eu acho que não, né? A gente vai usar realmente para as pessoas sabem fazer melhor do que é analisar uma situação com um detalhe maior. Se a máquina te dá, olha, analisa essa e não perca tempo com essa, olha quanta coisa a gente está ganhando, certo? Realmente é uma parceria, né? É uma parceria. É uma parceria, exatamente, uma parceria. Maravilha, maravilha. Bom, vamos voltar para o Samir agora, vai pegar todos esses dados, por exemplo, você vai fazer uma inspeção de 5, 6 mil quilômetros, 5, 6 mil quilômetros, desculpe, já pus o 1000 a mais, e vamos ver como é que ele faz o gerenciamento desses dados. Então, vamos perguntar o seguinte para o Samir. Os geocientistas gastam até 80% do seu tempo pesquisando e tentando formatar informações confiáveis e atualizadas sobre as bacias. Qual é o maior desafio para obter essas informações de uma forma rápida e confiável, dado o boom de informações que a gente tem, que a gente recebe, e nesse setor. A gente tem uma quantidade enorme, a gente recebe esses dados, então você já explicou na pergunta anterior, agora mais especificamente, aprofundando mais na sua resposta. Thank you. So again, I'll try to speak slow. So indeed, well, geoscientists, they spend a lot of time, searching for information like, maps, figures, could be photos, could be tables, from, for example, proprietary data. But it's not only often searching for data, they also spend a lot of time, for example, cleaning data and normalizing data. So what we see, high level, are basically three challenges. So one is the lack of organization and central data management. So information is scattered all over the place, sits on different shared drives, different folders, different way it is classified. So it's extremely difficult to get access to. Data is unstructured.
So data is often available in all kinds of different file formats. So with some companies we work with, they have over 600 different file types. So imagine how difficult it is to structure these data. Often there's also no owner or governance standard. And the third point is that while employees retire or leave the industry, and with that, a lot of valuable information is lost. So what we do is really extract data from, for example, could be PDF files, it could be PowerPoint files. So we could, for example, extract tables, maps, figures. We enrich the data that is currently locked within documents, and we make it easily discoverable, accessible, but also consumable. For example, that people can use it in Excel, ArcGIS, Petrel, etc. So with this, really, end users spend less time finding, but also formatting data. Plus, they can discover new insights, but also new relationships within the data. That was not possible before, and you can do that indeed with, for example, using AI and machine learning. Ok, thank you. Então, é isso mesmo, né? A gente gera os dados para eles, eles conseguem organizar, verificar o que é mais importante, menos importante, já entrega para a gente num formato que a gente sabe ler, certo? Então, é muito importante o que o pessoal faz com os dados. Então, a gente gera dados, eles trabalham os dados, classificam e nos entregam o que nós precisamos de forma que a gente possa ler facilmente. Se entregassem com códigos, aí a gente ia ficar realmente perdido. Menos tempo e melhor uso dos dados que a gente está falando durante todo esse bloco. Vamos, então, agora ver, o óleo produziu lá os dados, mas vamos ver ali na Tecnip FMC. Então, em relação às operações submarinas, Paulo, como que a sua empresa está aplicando essas novas tecnologias para melhorar o desempenho dos projetos que vocês têm, né, dos vários equipamentos que vocês costumam projetar e construir e instalar? Bom, eu gostaria de iniciar a resposta a essa pergunta citando um fato emblemático em 2020, que foi o prêmio CEO, né, o maior prêmio interno na nossa empresa, ao Subsea Studio, que é a nossa plataforma de software usada desde a fase conceitual de um campo submarino, né, a fase de pré-FEED e FEED, até a operação em tempo real desse campo, né, alguns anos depois. Isso mostra a relevância estratégica da transformação digital na nossa empresa. Destaco também uma nova tecnologia, sistema de ROV, não só para inspeção, né, mas não combinando com o Fernando, né, ele citou muito bem o quanto é desafiador a inspeção submarina. Então, a Tecnip FMC desenvolveu um sistema chamado Gemini, né, que visa otimizar as operações por ROV, né, não só operações de inspeção, mas inspeções também de intervenção e instalação de equipamentos, para otimizar, garantir o aumento de eficiência dessas operações, né, e de segurança também. Essa tecnologia ela integra plenamente o veículo, os manipuladores, que são os braços do ROV, e as ferramentas que o ROV usa, que são dezenas, né? O sistema tem aplicação pesada de automação e robótica subsea. Como diferencial, o equipamento ele pode residir subsea por até 28 dias, né? Trabalhando 24/7, sem retorno à embarcação. Né? Geralmente, o ROV precisa retornar à embarcação para uma reconfiguração de ferramenta, né? Trocar para aquele job, né? Para aquela tarefa que ele vai realizar, ele usará uma ferramenta diferente. Essa ferramenta tem que ser trocada na embarcação. Isso não é necessário com o Gemini, isso é feito subsea, de forma automatizada e levando por volta de 2 minutos essa mudança de ferramenta. Né? Dentro do sistema, obviamente, há uma questão de data management,
bastante robusta, né? Não só com o piloto de ROV em si na embarcação, mas com acompanhamento remoto, onshore, das operações, né? Que geram uma quantidade de dados imensa e tem que ser processada imediatamente, né? Outro diferencial, o sistema ele tem acesso a mais de 30 ferramentas de intervenção com ele, né? Como eu disse, sem ter que retornar à embarcação, funcionalidade de automação, de pilotagem e da intervenção em si. Como consequência, isso já está operando no mundo, operações que levavam horas estão levando minutos. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o CPM, né? Condition and Performance Monitoring, que é a nossa ferramenta digital para monitorar online e em tempo real a integridade estrutural e funcional dos nossos equipamentos. Eu gosto muito de dizer que o CPM ele visa dar a luzinha amarela para a operação da nossa indústria, né? A operação de sistemas subsea. Né? Fazendo a meia-culpa, a nossa indústria é muito run to failure, né? Luzinha verdinha, está tudo bem, de repente, luzinha vermelha, temos um problema. Como o Fernando mencionou, inspeção de dutos, que é algo que a gente faz na técnica FMC, muitas vezes você vai fazer inspeção e você já tem um problema lá, às claras, e você tem que remediar, né, a situação de alguma forma. Então, o CPM visa dar a luzinha amarela, predizer condições inadequadas ou uma possível falha do equipamento para que o operador possa se preparar, né, para intervir no momento certo e fazer o que for necessário para manter a operação do campo. Então, há outras, né, outras iniciativas, outras tecnologias digitais na operação dos campos, mas eu destaco essas duas como as principais no momento. Maravilha, mas essa questão de você nem precisar trazer o equipamento, a terra para a pessoa montar, então é fantástica, realmente eu não conhecia isso, olha, está sendo algo bem muito novo. bom. Aí vocês chamaram ele de Gemini, né? Gemini não é um nome de uma missão da NASA? Eu tenho a impressão que... Uma delas Foi é uma da NASA. Daí eu fiquei lembrando, a gente está aqui na Terra, se a NASA consegue fazer a inspeção, por que nós do óleo e gás não podemos fazer, né? Maravilha. Alguns dizem, né, e eu concordo, que é tão difícil quanto. Eu imagino que seja, mas eles conseguem fazer, a gente também está conseguindo aplicar essas tecnologias todas ao nosso serviço. E a questão se você falou vermelho e o verde, é fantástico isso, porque isso, então, engloba tudo aquilo que o Fernando nos falou, quer dizer, nós estamos nos preocupando em ganhar dinheiro, não perder dinheiro na operação, não parar um dia, e duas outras coisas aí que vem, que é você proteger o ser humano e o meio ambiente, porque se você não deixa de jeito nenhum, então você consegue resolver. Em primeiro lugar, para a gente está sempre em primeiro lugar isso. Então você remedia, e não o que a gente fazia tradicionalmente, esperava falhar, depois remediar. Você fazendo isso antes, gasta menos e protege com certeza muito mais o ser humano e o meio ambiente. Maravilha mesmo. Vamos então agora para o Cláudio, né? Cláudio, fechando esse bloco, né? Você viu aí você viu não, você sabe, não é que você viu agora, claro, a quantidade imensa de dados gerados, né, na indústria de petróleo e gás, e assim, além desses dados do próprios equipamentos, a gente viu também nesse bloco que vocês têm um grande volume de dados geofísicos, geológicos e geoquímicos ali, né? Então, o pessoal preocupando já em conversando com outros órgãos, né, trazendo esses dados. Então, você tem uma quantidade enorme de dados e que você, como agência reguladora, você vai ter que disponibilizar. Como a agência tem conseguido compilar tudo isso de forma inteligente e disponibilizar? Quer dizer, a gente viu lá o Samir falando como é que eles fazem lá. Então, exatamente na ANEEL, como é que se faz isso? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque, assim, quando nós começamos a falar em dados técnicos de petróleo, né, dado de sísmica, dado de poços, nós estamos falando, a gente sai do mundo do gigabyte e a gente passa para o terabyte e petabyte, né? Então, hoje já existe até pendrive de terabytes, né?
mas isso era impensável até alguns anos atrás. Então, você fazer a gestão desse dado, né? Receber, analisar, armazenar e disponibilizar, não é tão simples como você receber um PDF no seu computador, né? Ou um Word, alguma coisa assim. Então, isso, inclusive, causa inclusive conflitos com a própria TI, né? Que a TI, TI normal, ela está falando em giga, né? Em giga. A gente não vê internet em terabyte, né? Ninguém viu. Quantos gigas é a sua internet, né? Pois é. E como é que eu passo 1 terabyte num canal que é de giga? Então, isso tudo nós estamos assim na ponta da tecnologia, né? Então, fazer essa gestão desse dado não é uma coisa simples. E, obviamente, precisa de investimento. Investimento, né? Nós fizemos um trabalho aí há 2 anos, a gente vem investindo, a agência vem investindo fortemente, né, em comprar equipamentos, né? Nós adquirimos um robô da IBM, chama robô Hermes, né, que na realidade é uma grande biblioteca de dados, e aumentando a capacidade de armazenamento desses dados. Hoje nós temos uma capacidade de 30 petabytes de dados, tá? Você ter uma ideia, o BDEP hoje, de toda a indústria do petróleo, né, que gerou dados, nós estamos em torno de 6 a 7 petabytes de dados. Tetrabytes, nossa. Petabytes de dados. E nós adquirimos agora um robô para 30. Então, nós temos um fôlego aí de alguns anos, vamos dizer assim. Só que aí vem uma outra coisa. O dado ele não cresce de acordo com normalmente com o tempo, né? É uma progressão geométrica. Porque cada vez mais você tem que imaginar um pré-sal, por exemplo, o dado vem muito mais pesado. Ele vem muito mais dados, né? Então, ele tem a gente tem um projeto de guarda, por exemplo, a sísmica 4D, né, que está tão falada, a sísmica 4D agora, que é a sísmica que fica 24 horas monitorando o reservatório. São dados pesadíssimos, entendeu? Pesadíssimos. Então, fazer essa gestão é muito complexa. E como disponibilizar esse dado para a sociedade? Uma coisa que eu sempre costumo dizer, que o dado mais caro do mundo é o dado não utilizado. Okay, I'm back. So the most expensive information is information. Então, o dado mais caro do mundo é o dado não utilizado, que eu recebo, controlo, armazeno, gasto de energia, gasto de segurança, e aí ninguém usa. Então, a ideia da agência é cada vez mais disponibilizar esse dado, né? Então, com isso, por exemplo, nós fizemos com a Petrobras, que é a nossa principal, né, operadora do país, um link de 10 gigabytes, por exemplo, né? Então, com a Petrobras, a gente, por exemplo, não troca mais mídia com a Petrobras. Tudo vem pelo link, né? É um link direto, dedicado, né? Então, a gente recebe esse dado via esse link e também emite esse dado. Você tem uma ideia, mais de 700 terabytes já foram transmitidos em menos de um ano com a Petrobras. As outras operadoras, né, ainda não porque existe uma questão econômica do link, né? Ele tem um custo, né? Como não tem um volume de dados que vale a pena, ainda não foi posto um outro link na agência, mas pelo menos nós resolvemos, vamos dizer assim, 80%, né? Fizemos um pareto aí, né, da solução, tanto com a operadora que mais adquire dado, como a que mais emite dado também, né, para a INP. E esses investimentos, eles continuam, eles não param nunca, né? Porque a gente sabe que no serviço público, o investimento também, ele não é simples, ele precisa de um tempo para você fazer esse investimento, né? De todo um processo administrativo, tem que ver 3 preços no mercado. Então, o processo administrativo, às vezes, ele demora tanto tempo que já se lança uma outra coisa no mercado antes de você adquirir o que você está querendo comprar, né? E o mercado, ele é muito rápido. O mercado, ele é muito rápido. Muito, né? Rápido, Então, como eu falei, você fazer essa disponibilização é importantíssimo, né? Para o mercado, não só fazer essa gestão, mas essa disponibilização. Então, nós temos que estar sempre atentos. E ligado, como eu falei anteriormente, à regulação, né? A regulação. Então, você está sempre atento, né, o que está ocorrendo no mercado. E o investimento em pessoas também, né? Isso aí a gente não pode deixar, porque as tecnologias mudam muito, os processos de desenvolvimento,
né? Estão sempre mudando, e o investimento em pessoas também tem que ser alto. Então, a agência recebe os dados de todas as operadoras do país. Você imagina? É muito grande. É muito dado, né? Cada vez estão vindo maiores. Então, nós estamos, assim, de uma certa forma, conseguindo, né? A agência está conseguindo manter esse armazenamento, né, desses dados. Nós temos padrões para cada dado desse, né? E aumentando cada vez mais a forma de disponibilização desses dados também, né? É que a gente está tentando, porque a gente entende que o mercado, com o dado parado, não vai adiantar nada. Ninguém vai descobrir óleo com o dado parado lá dentro do BDEP, entendeu? Então, exatamente, a gente podia mudar aquele slogan, não perca dinheiro não perdendo dado ou não guardando dados, né? Ganhe dinheiro disponibilizando dados. Claro, para que você vai querer o dano que ninguém vai usar? Além do que, a capacidade de armazenamento de dados, os equipamentos de armazenamento, elas têm certa limitação. Vem aí novas tecnologias, a gente sabe que está vindo a spintrônica aqui para aumentar terrivelmente, né? Mas muita pesquisa ainda tem que ser feita para a gente chegar lá. Então, realmente, vamos armazenar aquilo que realmente nós precisamos, certo? Então, realmente é necessário para depois a gente resgatar. É extremamente importante essa sua colocação. Pessoal, eu acho que depois, olha, eu adoro falar sobre esse assunto, né? Mas eu realmente acho que hoje está sendo muito rico, eu estou aprendendo uma série de coisas, né? Então, você vê como a gente tem que realmente modernizar. A gente está modernizando. É bom a gente ter esse tipo de trabalho disseminado, porque a gente pensa que se fala tanto na mídia do Brasil, a gente pensa, o Brasil está caindo, está colapsando. Não, não estamos tanto, estamos aí trabalhando muito para segurar o nosso país, graças a Deus. Bom, gente, acabamos o nosso terceiro round, no segundo round, nós vamos para o terceiro, antes de abrir as perguntas para o público. Então, nessa terceira, nós vamos começar com o Samir, né, Samir? Então, a gente queria saber, Samir, como você pode explicar para a gente a abordagem que sua empresa está usando para a digitalização e como ela faz para escalonar projetos nessa abordagem. Tem uma certa abordagem, você faz um pequeno projeto e como você escalona isso para ser aplicado na indústria de óleo e gás. Quer dizer, o que vocês têm e como vocês fazem isso para adaptar para a nossa indústria, certo? Thank you. So I think scaling up, that is often almost the magic word these days. So what we learned over the years is that we can do big projects, but for us it's really important always to set the right expectations. I think what we learned a lot with AI and machine learning and lots of startups out there is that sometimes the expectation that are set are not realistic. So for us it's really important to be crystal clear on what we can do, but also what we cannot do. So what we do, we always work in different phases. So we start with phase one. You could call it a proof of concept. And the whole idea being is that we, get a representative data set from a company, or it could be a representative data set, but it could also be a specific basin. It could be a project. It could be a region. And then we agree on, requirements and deliverables. And these proof of concepts in general don't take more than, 4 to 5 months. And the end result is that we provide you a secured environment where you can search your proprietary data next to, for example, public data and commercial data. So for us, the bottom line is really to start small, learn about your data, but also for you to learn about our technical capabilities. And after that, we can decide. So both parties can decide, how to scale up to future phases. So again, for us, it's important to start small.
Yes, of course. É realmente muito importante a gente começar, né, a entender e aí vai ampliando depois que vai na prática também a gente vai aperfeiçoando. Bom, agora a gente, voltando para o Cláudio, eu tenho a impressão que a pergunta que a gente elencou para você, você já abordou um pouquinho, mas talvez você possa explicar um pouquinho mais em detalhe, que seriam as recentes tecnologias que vocês lançaram na ANP para gerência de dados, e tem alguns produtos em parceria. Então, na realidade, você já falou do seu produto em parceria, mas além desse produto, se você quiser entrar depois um pouquinho mais a fundo no produto do Link, quais são as outras tecnologias que lançaram para vocês conversarem, então, com seus com as pessoas que estão ligadas à ANP, com as pessoas não, as grandes empresas que estão ligadas a vocês. É interessante essa pergunta, porque a ANP, como ela recebe de todo mundo, ela recebe das grandes e das pequenas, né? E nem sempre todas as empresas estão no mesmo nível, obviamente, né? Exatamente. Estão preparadas a receber isso. Por exemplo, alguns tipos de dados a gente está enviando por FTP, né? É um protocolo de segurança de transferência de dados pela internet, simplesmente pela internet. Mas nós estamos limitados, né? Até um certo ponto do tamanho do dado. Como eu falei, nós estamos no estado da arte da internet, né? Além da internet ainda ser cara, né? Ela não está preparada para transmitir dados. Não. Se você ter uma ideia, quando você baixa um filme de um streaming, né? Você está baixando na sua casa em torno de 3 gigas, tá? Eu estou falando em terabyte, gente. Entendeu? Terabyte. É mais de 1000 vezes isso aí. É como se você estivesse vendo 500 filmes na sua casa. Então, de uma vez só. Então, a internet não está preparada para isso. Tá? Então, nós temos que ser... a gente quer avançar em alguns pontos e a gente não consegue. Nós fizemos um trabalho agora, por exemplo, de uma solução que veio de uma demanda, né, do governo, do setor, né, também, do projeto REAT, que é um projeto para reativar os dados, os campos onshore do país. Bom, essa demanda veio para a gente disponibilizar gratuitamente esses dados, né, num portal. Como o Samir falou um pouco dessa disponibilização aí, né? Tá, vamos disponibilizar o dado. Aí fomos conversar, né? Qual o tamanho desse dado? 2,5 terabytes de dados. Ok, como é que a gente faz isso? Então, já tivemos que reinventar a roda, né? Vamos dizer assim. Fazer parcerias, fizemos uma parceria, por exemplo, com a CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, né? Mas por que com eles, né? Porque além de a gente já ter um acordo com eles há muito tempo, né? Um acordo tecnológico, eles fazem parte da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que a USP, com certeza está, que tem um link de 10 gigabytes, né, entre as universidades, e alguns parceiros trabalham com esse dado. Então, nós vamos nos associar, inclusive, né, à RNP, e aí nós fizemos uma parceria com eles, que eles já estão na RNP. Né? Então, além de tudo, para as universidades, o dado vai estar praticamente, né, rápido, online, né? E para os outros parceiros, eles têm um link de 1 giga, que eles conseguem transmitir esses dados. Mas, para isso, tivemos que fazer um site, fizemos um site, quebramos o dado em bacias, quebramos em tipo de dado, poço, sísmica 2D, sísmica 3D, né? Para poder isso se transformar em gigabyte. Porque você não consegue baixar tudo de uma vez. 2 terabytes é impossível. Não existe no mundo baixar 2 terabytes de dados de uma vez. Né? Mas nós conseguimos criar isso com criatividade, desenvolvimento interno, com o pessoal da SDT, né? Desenvolvendo isso diretamente, com a parceria com a CPRM, Serviço Geológico Brasileiro, né? Eles foram fantásticos de ceder, né, essa tecnologia, né? O background, vamos dizer assim, todo deles, né? Nós ficamos com front-end e eles com back-end. Então, foi fantástico. Então, qualquer pessoa hoje no mundo, tá, pode entrar no site, reat.cprm.gov.br/ANP. Você pode entrar nesse site, você baixa todos os dados onshore do país. Gente, os dados onshore do país está em torno hoje de 2,5 terabytes, mas é o histórico do país, da exploração do país. São 50 anos de
exploração de óleo e gás. Serve para óleo e gás, mas serve para águas subterrâneas, né? Serve para pesquisa, para mineração, serve para tudo. Então, mas isso, para poder ter esse avanço, como eu falei, parcerias com quem tem, porque acho que essa questão da parceria, da sinergia, né, entre órgãos públicos é muito importante. Né? Às vezes está sobrando um lugar e faltando outro, você faz um acordo e você consegue fazer isso com eficiência, né? E simplesmente com boa vontade também, né? de todos os envolvidos para que isso ocorresse. Mas essas soluções, às vezes, tem que ser assim, entendeu? Tem que ser meio que feito, né, na força da vontade, porque simplesmente a agência sozinha não ia conseguir fazer isso, né? Não ia conseguir por vários fatores, né? Mas isso está sendo acessado no mundo inteiro. Maravilha. Tem acesso na Noruega, na Inglaterra. E o que isso vai trazer, gente? Vai trazer investimentos para o país, o que é importante. Então, a universidade em Harvard e Connecticut, outros lugares podem acessar esses dados, fazer pesquisa e descobrir um grande play, de repente, no país, onshore, e trazer investimento das empresas. Né? Maravilha, maravilha. Então, a gente isso foi uma grande... Foi disruptivo. Né? Maravilhoso. Essa questão do dado foi disruptivo. E os pesquisadores estão no mundo inteiro fazendo as pesquisas, entendeu? Quer dizer, mas para isso teve que ter uma mudança regulatória também há um tempo, porque isso, inclusive, é engraçado. Por exemplo, se um servidor da ANP ou da própria Petrobras quisesse fazer um doutorado hoje no exterior, ele não poderia levar um dado brasileiro. Era proibido. Aí, por que proibido? Então, vem aquela primeira pergunta que você fez. A mudança regulatória é importante para a transformação digital também. Exatamente. E aí nós mudamos fizemos essa mudança regulatória, né, na resolução. Por que o Harvard não pode acessar um dado nosso? Ninguém vai chegar com uma plataforma aqui e vai explorar. Pô. Tem que passar por um vídeo, por um processo legal. Né? Então, quanto mais estudos, é o que eu falei, o dado tem que ser estudado. Ele tem que virar informação, né? Tem que virar conhecimento. A cadeia do dado. Não adianta ele ficar parado. Não adianta ele ficar eu gastando milhões armazenado no BDEP. Essa é a ideia hoje, né, da ANP, de colocar esse dado para fora. E agora está vindo um outro projeto, que é o PROMAR, que é o dos campos maduros, né? Já estamos trabalhando nesse sentido também, de disponibilização desses dados, que os campos maduros estão aí produzindo há anos, precisam de ter uma revitalização, então precisa de dados, precisa de estudos, né, em cima deles, e as empresas estão prontas aí para começar esse estudo, mas precisa do dado. Eu preciso daquela cisma que está guardada lá comigo há, sei lá, 20 anos, né? Agora, se eu seguro isso, se eu não disponibilizo, não adianta, né? Ninguém vai conseguir sair do zero. Eu falo, olha, a gasolina que você põe no seu carro começa na sísmica, que é onde nem tem bloco, começa na exploração sísmica, sabe? Quando uma empresa vem investir no país, né, numa área que não tem nada, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso, entendeu? A fazer essa cadeia. Maravilhoso, maravilhoso isso. Essa cadeia. Ou o plástico que tem na sua casa, o gás que você está cozinhando. Exatamente. Né? E está a questão de meio ambiente também. Eu sou muito tranquilo sobre isso. As pessoas atacam a área de óleo e gás. Eu vou pegar esse gancho. Quer dizer, você não cozinha em casa, faz o quê? Carvão? É com carvão que você cozinha? Então, sabe, vamos devagar. Nós estamos passando aí por um processo de transição energética. Óbvio, quando a onda vem, não tem jeito, vai haver uma transição energética, né? Mas lembrando uma velha frase aí do setor, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, tá? Então, a área de petróleo não acabou por falta de petróleo. Porém, nós temos que explorar o que está, as riquezas que estão hoje, senão vão ficar lá embaixo e não vai ter bem nenhum para a sociedade. Né? Até hoje se usa carvão no mundo, é o segundo energético que mais se usa no mundo. Então, o óleo e gás não acabou com o carvão. Né? É o que mais se usa hoje. Então, essas discussões são muito interessantes, profundas. Acho que a universidade tem um papel fundamental nisso. Exatamente. Da pesquisa, na ciência. Eu acredito muito nisso, né?
porque sem essa base da universidade, né, para quebrar algumas verdades que estão sendo estabelecidas, né? Então, eu acho que é importantíssimo. E a gestão dos dados, isso vem tudo, nós estamos falando da gestão dos dados, do conhecimento, para se transformar em informação e transformar em conhecimento. Então, maravilhoso. É isso que nós estamos tentando fazer. O que você colocou, algumas coisas são incríveis. Da Idade da Pedra, eu comecei a fazer um estudo que eu vou apresentar em agosto, a pessoa que pediu o estudo, sobre materiais avançados. Eu comecei com a pré-história. A pré-história, você começou a cair a pedra, quando vem a pedra lascada, foi o novo material, ele foi chamado de novo material. É engraçado isso, hoje o material avançado e novo material são vistos como sinônimos. Então, você tem isso aqui, você tem uma transformação. E a questão do meio ambiente, que se ataca tanto o setor de óleo e gás, eu acho que a gente deveria de fazer muito mais eventos dessa maneira para levar para a sociedade o que a indústria de óleo e gás trouxe de tecnologia avançada, quer dizer, muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia veio do desenvolvimento tecnológico do setor de óleo e gás. Eu já fui uma pesquisadora que não trabalhou com óleo e gás durante um período, né, do meu início da minha carreira, durante muito tempo, e eu tinha um certo nível de conhecimento. Na hora que eu comecei a trabalhar com óleo e gás, trabalhar em projetos de óleo e gás, o meu nível de conhecimento eu considero como antes de Cristo e depois de Cristo, antes de óleo e gás e depois de óleo e gás, porque é uma coisa impressionante, a tecnologia por todos os lados, transbordando tecnologia, conhecimento. Então, eu acho que realmente o que você está falando é uma coisa importantíssima, certo? E pegando esse cara... Inclusive, existe uma brincadeira dentro do pessoal, isso virou uma brincadeira, mas é uma verdade. Antes do óleo, gás, o que se fazia para iluminar as ruas? Qual era o óleo? De baleia. Veja você, eu não sabia disso, não. Matava-se baleia. Olha só. Hoje, fala isso para o ambientalista. Então o pessoal costuma brincar que o óleo e gás salvou muitas baleias no mundo, né? A exploração de óleo e gás. Exatamente. Bom, voltando, é uma verdade mesmo. Então, pegando esse gancho, né, de emissões, vamos falar da redução de emissões, né, que está se falando tanto, né, e eu estou vendo aí um movimento muito grande. Se você entra na internet e pesquisar as grandes empresas de óleo e gás, estão as exploradoras mesmo, estou falando das exploradoras, você vai ver que o pessoal está super preocupado, redução de CO2, projetos todos voltados para reaproveitamento de energia, etc. Então, esse setor está muito preocupado com isso. Pensando nisso, a gente vai fazer a seguinte pergunta para o Paulo. Paulo, vamos falar sobre, então, redução de emissão de CO2. Então, temos que pensar nisso, não só no setor de óleo e gás, em todos os setores, e o setor de óleo e gás não vai deixar de fazer isso. Então, há muito movimento nesse sentido na indústria de óleo e gás, e a gente gostaria de saber o óleo e gás, a indústria, o explorador sabe que ele tem que se preocupar com isso, e está se preocupando, como eu falei. Então, o óleo e gás está enfocado. E como estão os EPCistas nesse sentido? Então, nesse sentido, o que vocês, os EPCistas, estão fazendo para entender as reais ações que se devem fazer para que reduzir o CO2, né? E então, a sua empresa possui tecnologias disruptivas, porque aí vem, né? Tem que fazer alguma coisa disruptiva para você tem lá, no alto mar, lá principalmente no offshore, você está queimando coisas lá, e como fazer isso? Né? Quer dizer, você tem alguma tecnologia disruptiva para reduzir a pegada de carbono? Então, para diminuir, então, a contaminação e capturar mais carbono? O que você tem para contar para a gente? Bom, na última reunião com acionistas do nosso CEO, eu citei o CEO nas 3 respostas, mas não é puxa-saquismo, não, tá? Para mostrar a estratégia clara, né, do topo da nossa empresa, né, em todos os níveis da mesma. Ele foi muito claro com relação ao compromisso da Tecnip-FMC em reduzir emissões de CO2, né, nas suas atividades, né, nas suas operações no mundo, e auxiliar os nossos clientes finais, né, que são os operadores, né, as empresas de óleo e gás, nessa missão. Bom, nessa reunião foi anunciado o programa batizado de Deep Purple, que objetiva a descarbonização das atividades upstream da nossa indústria, né, exploração, principalmente exploração e produção de óleo e gás,
gerando-se hidrogênio verde a partir de energia eólica. Uhum. Uma ideia assim, bastante disruptiva, né? Já considerando a introdução de energia eólica nos campos submarinos, offshore, né, claro, e associada a isso a geração de hidrogênio. No Brasil, eu destaco a tecnologia chamada HICEP, né, que foi conceitualmente elaborada pela Petrobras, né, para gerenciar o alto conteúdo de CO2 de uma grande parte dos campos do pré-sal. Né? O pré-sal tem o bônus maravilhoso, né, de ter poços produzindo 50 mil, 60 mil barris por dia, né, algo sem precedente na nossa indústria, mas tem um ônus, né, um dos ônus é alto conteúdo de CO2 na produção. Então, como eu disse, a Petrobras pensou no conceito e a Tecnip FMC vem desenvolvendo essa ideia, né, nos últimos anos. Né, a expectativa de instalação para o ano que vem do primeiro sistema. O objetivo, assim, em poucas palavras, é separar o CO2 produzido nos poços, né, separar o CO2 do óleo e outros componentes e reinjetá-lo nos reservatórios. Né? Basicamente é isso. O sistema combina soluções de separação, né? Separação sub si de componentes, enquadramento de qualidade dos mesmos, né? Esse CO2 tem que ter um enquadramento de qualidade para ser injetado no reservatório, e tecnologias de bombeio sub si também. Destaco também uma outra iniciativa muito interessante, que foi uma parceria firmada com a Tecnip FMC e a Magnora, chamado Magnora Offshore Wind, que objetiva desenvolver projetos de unidades eólicas flutuantes, offshore, até mesmo, né, considerando essa tecnologia em projetos EPCI convencionais. Para quem não está familiarizado, né, EPCI significa Engineering, Procurement, Construction and Installation. Né? Então, são os projetos com escopo mais completo com relação à indústria sub-si. E a ideia com essa parceria é considerar no desenvolvimento do campo, né, a utilização de energia eólica, né, a produção de energia elétrica por energia eólica com unidades flutuantes offshore. Ok, muito bom, muito obrigada pela resposta tão precisa, Nada. focada. Bom, vamos para a última pergunta. Vamos fechar com chave de ouro com o Fernando, pedindo para ele falar para a gente sobre sobre a grande inovação em inteligência artificial. Então, vamos falar sobre isso. Como a Petrobras está usando essa ferramenta para reduzir custos, e a gente reduz custo, aumenta a segurança operacional dos grandes projetos offshore de sua empresa. E que vocês estão fazendo quanto a isso? Bom, se a gente for rapidamente nos canais oficiais da Petrobras hoje, é muito fácil perceber que o atingimento dos grandes programas estratégicos da companhia que a gente tem, ele está muito focado, está muito baseado no uso de tecnologia, né? E aí, mais precisamente, né, eu tenho um grande destaque nesse tema de tecnologia, a utilização de computação de alto desempenho, né, HPC, High Performance Computing, e do uso intenso de inteligência artificial, né? Eles são colocados como pilares, né? Uma campanha que a Petrobras divulgou no dia 3, fica muito claro isso, ele destaca muito claramente o papel dessas duas frentes para atingir os programas estratégicos, né? E aí tem dois programas estratégicos de bastante destaque desse segmento de upstream, né? Que aí, no caso da Petrobras, upstream é quase um sinônimo de offshore, né? Que é o ESP 100 e o PROD 1000. Né? Para quem não conhece, o ESP 100 é um programa estratégico do segmento de upstream que tem a ambição de ter 100% de chance de se descobrir óleo na primeira perfuração. Né? Para a gente ter uma ideia, né, a gente tem hoje números entre 50% e 70% nas áreas mais produtoras. É uma meta para lá de desafiadora, né? Essa é uma meta que está sendo colocada para 2030. Né? Em maiores detalhes, eu convido a todos aí a
a buscar informações dos canais oficiais da Petrobras. Isso, a rigor, elimina a fase exploratória, né? Então, essa é a ambição. É uma ambição bastante grande, né, que a Petrobras tem nesse programa estratégico do 10%. Um outro programa estratégico que também é igualmente relevante e desafiador é o PROD 1000. Né? O PROD 1000, ele pretende que a gente atinja uma marca de 1.000 dias entre a declaração de comercialidade do campo e o primeiro óleo, dentro de 1.000 dias. Né? Hoje, para a gente ter uma ideia, esses números giram em torno de 3.000 dias, né? E uma média mundial girando em torno de 1.900. Né? Então, para alcançar os objetivos dos programas estratégicos do ESP100 e do PROD 1000, a gente, né, prevê o uso intenso de inteligência artificial, de integração de bases de dados, utilização maciça de técnicas de aprendizagem de máquina, uso intensivo de supercomputadores. Né? A gente tem um investimento muito grande feito desses equipamentos em ambiente on-premises e também na cloud. A cloud, para a gente, é um grande habilitador desses projetos. A gente tem uma parceria muito forte com os dois principais players, os dois principais provedores desse tipo de tecnologia, e a gente está acelerando bastante o uso dela. A gente tem, inclusive, dentro da TIC, da área de tecnologia da Petrobras, um direcionador muito forte que chama Cloud First, né, que a gente pretende fazer uso em escala, verdadeiramente, de todo o potencial que a gente consegue ter na nuvem. Né? A gente já faz isso, a gente tem feito isso já. Esses dois programas aqui, eles não estão começando agora, né? A gente já tem diversos projetos sendo capitalizados dentro desse guarda-chuva desses dois programas, né? São dois programas que não têm precedente no mercado, né? E a gente tem uma meta muito forte de entregá-los, né? A gente pode citar aqui alguns projetos que têm muito a ver com a entrega dessas metas, né? Tem boa parte deles utilizando IA para a previsão do shutdown de plataforma, né? Eu tinha citado aqui na pergunta anterior que a gente tem uma disciplina muito grande em garantir a continuidade das operações, né? É um foco em manutenção preventiva baseada na condição e aí apoiada muito fortemente na condição que é dada pelos dados que são capturados em tempo real. A IA ela tem um papel decisivo, né, nesse contexto. Né? A gente já utiliza a IA hoje para antecipar de desligamentos automáticos, né, os trips dos equipamentos. Né? Se a gente expandir, né, para a parte de segurança, a gente já utiliza hoje tecnologias de vídeo analítico para identificação de incêndio, né? Isso fala com a continuidade, isso fala com segurança, né, com respeito à vida. A gente tem inúmeras iniciativas, né, para modelagem de reservatórios utilizando esses dados. Eu poderia citar aqui também uma parte muito forte para a utilização de IA voltada para a questão ambiental, que é a identificação do teor de óleo em graxa baseado em dados, utilizando rede de neurais recorrentes, né, que é uma técnica muito importante para a gente, para esse meio. Né? Enfim, a IA ela tem sido aplicada largamente, a gente só está no início. Né? A gente já entrega valor com essas técnicas na Petrobras já tem algum tempo. O que a gente tem agora é o desafio de escalar, né? Utilizar esse tipo de tecnologia, essas técnicas, né? Como eu falei anteriormente, democratizar ao máximo o acesso aos dados e transformar no limite, né, todos os colaboradores da Petrobras, né, em verdadeiros cientistas de dados. Né? Maravilha. Eu faria, só para encerrar, um paralelo, né, para mostrar assim, o quanto o emprego de inteligência artificial foi importante para a gente, né, fazendo um gancho com o contexto da Covid, né, o contexto onde a gente queria garantir, né, para aqueles trabalhadores que continuavam a ir para os seus locais de trabalho, né, unidades offshore, né, refinarias, que eles fossem com toda a segurança. Então, a gente tem tecnologia hoje desenvolvida com IA para garantir o adequado uso de EPI, né, de equipamento de proteção, né, individual, né, garantir que né, fazer simulações, utilizar tecnologia de pesquisa operacional para fazer simulações, até para a gente antecipar
a volta para as unidades, né, administrativas. A gente já faz isso no nosso time, né? Um outro elemento é preparar a Petrobras para o cenário competitivo, né? Especialmente na parte do refino, na parte do gás natural, onde a Petrobras ela tem desinvestimentos no plano de negócio, né? Enfim, tem muita coisa acontecendo. A inteligência artificial ela é, de fato, um divisor de águas, né, para entregar o valor para a Petrobras nos próximos anos, e por isso que todos esses desafios, para mim, especialmente, é uma satisfação poder estar envolvido, né? Poder estar à frente desse centro de excelência, né? E aí, eu acho que é bom também falar, né? O centro de excelência ele não é um ecossistema centralizado, né? O centro de excelência em IA no Petrobras é um ecossistema descentralizado, porque se a gente quer entregar esse poder na mão de todos os colaboradores, não adianta que a gente concentrar tudo isso, né, numa estrutura dentro da área de tecnologia. Tá? Então, assim, é democratizar o acesso ao dado, mas democratizar também maneiras de se consumir aquele dado. E a IA é uma delas. Maravilha. Bom, com isso a gente encerra 4 rounds, e se vocês olharem, eu na realidade, quando eu fui ver as perguntas, eu vi o horário, a gente ultrapassou o horário, mas eu nem senti, passou tão rápido, tão gostoso, foi um bate-papo maravilhoso. Mas a gente não vai deixar os nossos espectadores sem as perguntas, então eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que as pessoas respondessem um pouquinho menos de tempo, não de 5 minutos, mas vamos tentar uns 2 minutinhos assim, porque nós já estamos avançados, muita gente acho que já está até com fome aqui no Brasil para almoçar. Então, vamos primeiro, a pergunta é para a Tecnip FMC. Paulo, a sua empresa tem tecnologias para, olha só, descomissionamento, que a gente não falou hoje, não tocou nessa palavra. Eu achei ótima a pergunta. Obrigado pela pergunta. Rapidamente, sim, nós temos soluções e temos mais e mais discutido oportunidade de descomissionamento com os nossos clientes. Posso citar tecnologia de plug provisório de poço com monitoramento de pressão, temperatura e outros fatores. A gente pensou isso especificamente para um campo aqui no Brasil, um campo que já está em fase de descomissionamento. O plano hoje é para o ano que vem ver se descomissionado. Soluções de descarte de dutos, dutos flexíveis, especialmente, que são mais complicados para o descarte, desde a desinstalação por barco específico para tal, e o descarte, corte em partes, tratamento químico para descarte ambiental, isso é um ponto crítico nesse trabalho. Eu destaco também a participação efetiva da Tecnip FMC nos workshops de discussão promovidos pela ANP, o que foi de bastante valor. Descomissionamento é uma área nova para nós aqui no Brasil. Nossa indústria está caminhando agora para descomissionamento. E eu lembro um ponto que o Cláudio comentou, sobre campos offshore e ter esses dados. A gente hoje lida, pelas decisões lá atrás, de não termos os dados para alguns dados que gostaríamos de ter, para o descomissionamento. Por exemplo, qual é a condição estrutural desse duto? Descomissioná-lo é totalmente dependente disso. Então, saber a condição é muito importante. Situações de extensão de vida, os operadores querem estender a vida de alguns ativos submarinos, mas nesse momento falta dados mais refinados para a gente auxiliá-los nessa empreitada. Certo. Maravilha, muito obrigada. Nós temos agora uma segunda pergunta para a ANP. Cláudio, como a ANP está trabalhando, você falou como você disponibiliza os dados, a gente falou muito como vocês disponibilizam os dados para os seus parceiros, mas como é que faz a proteção, a segurança e preservação desses dados? Qual é a preocupação da ANP nesse sentido? Bom, a preocupação é total, porque os dados, quando vêm da indústria, eles têm um período de confidencialidade, Para postos são 2 anos, para CIS exclusivas são 5, e para não exclusivas são 10. Então, além da gente ter a questão do armazenamento com segurança, com softwares que fazem essa segurança, eles, na verdade, muitos dos dados estão até, inclusive, fora da internet, E aí você corta qualquer
sistema de poder acessar ele diretamente, né? Então, a gente consegue fazer essa segurança. E a disponibilização, assim, a segurança é feita com softwares, como eu falei do robô da IBM, né? A gente armazena aí. E, por exemplo, você vai acessar um dado, as pessoas que estão trabalhando, elas têm autorizações diferentes, né? Você pode dar uma autorização para uma pessoa total, só para baixar o dado público. A outra consegue acessar o dado confidencial. E isso é tudo monitorado via sistemas, né? E a gente consegue monitorar praticamente 24 horas esses sistemas. Isso é uma coisa muito séria, né? Que a gente tem que levar em conta, né? E a própria ANP também tem os seus firewalls, né? De acesso que faz a invasão de hackers, essas questões todas que a gente vê todos os dias aí. A ANP, ela tem muito ataque de hacker, por incrível que pareça, né? Ela tem muito ataque de hacker, então nós temos 2 camadas ou 3 de firewalls, né? Que também são softwares que a gente consegue fazer essa segurança dos dados. E a disponibilização é a mesma coisa, né? Além de ter esse acesso diferente, a gente tem toda uma proteção, a gente bota numa DMZ antes do dado, que é uma zona que não está ligada com armazenamento para poder disponibilizar esse dado, né? Então, entendi. A gente tem uma questão de, como se fosse, o DMZ é uma zona, né, no meio, onde está armazenado e onde vai ser disponibilizado. A gente consegue colocar esse dado para poder ser disponibilizado, justamente para não ter esse acesso ao banco de dados em si, né? Muito bom. Muito bom, muito obrigado, muito bem explicado. Vamos então, a nossa última pergunta vai para a Petrobras e as pessoas querem saber. A Petrobras tem um monte de dados antes da era, né, de TI tão forte. Como é que a Petrobras tem feito para migrar os documentos em papel, certo? Dos projetos antigos, né, para o sistema de inteligência artificial, para isso, para a nossa nova era? Como é que faz isso? Eu acho que eu comentei isso lá na primeira pergunta, né? A gente tem atuado a passos largos e eu acho que um grande marco que eu coloquei lá na primeira pergunta era a criação de uma gerência, de uma divisão dentro da Petrobras exclusivamente para tratar do tema de dados. Então, haver questões de ingestão de dados, de governança do dado, definição da arquitetura. Essa arquitetura ela acontece da maneira tradicional, né, dentro dos nossos domínios aqui, né, em servidores on-premise e também na cloud, né? A gente entende que a cloud é um grande habilitador, né? E a cloud ela vai oferecer meios para a gente conseguir entregar esse volume de dados enorme para todos os colaboradores de maneira mais rápida e fluida, né? Eu não tenho conhecimento de um projeto de migração. Eu não acredito que esse seja o objetivo de se migrar, mas sim levar e entregar para uma camada de consumo todos os dados necessários para fazer aquele tipo de análise, né? Então, eu acho que essa é a pegada. Eu acho que a gente tem bastante volume de dados, a gente precisa criar essa cultura de olhar para o dado e enxergá-lo como um ativo, mas, de novo, a gente precisa saber fazer boas escolhas, né? Bom uso do dado. E claro, né? Bom uso também significa filtrar, né? Uma das etapas, a rigor, mais pesadas dentro de um pipeline de ciência de dados a rigor, justamente a etapa de pré-processamento, a saber que dado é útil, a anotação desse dado, e aí sim utilizar alguma técnica para extrair informação dele. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer nominalmente ao Fernando, ao Cláudio, Paulo e ao Samir por essa excelente manhã. Eu achei realmente muito, muito, muito produtivo. E eu quero agradecer novamente por terem me considerado como mediadora. Muito bom mesmo, eu agradeço demais. E eu vou passar a palavra para a Fernanda, que organizou tudo isso, e para dar, então, a fazer a nossa despedida. Um grande abraço para todos. Obrigada, agradeço novamente aos nossos palestrantes e à nossa audiência. A gente passou um pouquinho do tempo, mas como eu falei no início, é um tema vasto que a gente não poderia aqui ficar
discutindo em terabytes, né, o assunto. Agradeço a todos e fiquem ligados no próximo episódio do Deep Talk, agora em julho, mais um assunto de grande relevância para a nossa indústria. Antes de encerrar, só eu queria chamar a Mariela, acho que ela está online também, que ela queria dar uma... Sí, obrigada opinião. Fernanda, obrigada a todos pela participação. Só um comentário. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, especialmente pela apresentação de Samir, por uma questão de língua, eu sou da Elsevier e tenho base aqui no Rio, tá? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para complementar, adicionar informações sobre o que apresentou Samir. Só isso, Fernanda, e obrigada a todos pela participação. Obrigada, gente. Tenham um bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pelo Cláudio. convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Zeki, novamente. Tchau, tchau.